Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Graças a Deus. Pegue sua Bíblia e, se você tiver sem ela, procura alguém do seu lado que a tenha. E se ainda assim você ficar sem a palavra, procura um dos obreiros aí, e os obreiros vão estar providenciando uma Bíblia para você. Nós vamos abrir no segundo livro de Reis, no capítulo de número 4. Versículo de número 18 em diante, diz assim a palavra de Deus. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores.
disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia. E ao meio-dia ele morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Giase, o seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e dize-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Aleluia. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Gease para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Disse o profeta a Giase: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a sua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Amém? Então vamos nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero falar a respeito de comunhão. A noite pede isso. Nós estamos aqui justamente nos preparando para poder participar desse momento de ceia, desse momento de comunhão com o nosso Deus. E eu quero falar justamente sobre isso, sobre essa necessidade que cada um de nós tem, não somente de conhecer a palavra, não somente de estarmos próximos das coisas de Deus, mas da necessidade que nós temos de fazer com que a gente possa trabalhar em função de que possamos ter comunhão com o Senhor, né? Comunhão é muito mais do que ter uma amizade, é ter muito mais do que ter um conhecimento. Comunhão é algo mais profundo, é algo que faz a gente se conhecer melhor. Infelizmente, nós vivemos num mundo de muitas pessoas que conhecem a Deus, né, mas não têm intimidade com Deus. E por outro lado, nós também sabemos de muitas pessoas que são conhecidas de Deus, mas que também não gozam desta intimidade do Senhor. Então, essas duas coisas, elas precisam ser trabalhadas. A gente não nasce na comunhão de Deus, e nem também já nascemos, né, de uma comunhão de Deus para conosco, né? A Bíblia fala que nós nascemos numa condição onde há uma separação, né? Nós nascemos numa condição separados de Deus.
E é necessário que a gente trabalhe para que a gente possa estar na comunhão com Ele. Então a Bíblia conta a história dessa mulher, né? E de uma maneira assim bem diferente daquela que a grande maioria das pessoas pensam, né? Porque a grande maioria das pessoas pensam que essa comunhão com Deus acontece por causa de uma aflição, por causa de um problema. A pessoa só procura Deus quando tem um problema. A pessoa só procura Deus quando precisa. E não é bem assim, né? Existe sim uma boa parte de pessoas que têm essa experiência com Deus. Mas a Bíblia fala que muitos vêm por amor. E coloca essa condição, inclusive, em primeiro lugar. Fala assim: aqueles que não vêm por amor, vêm pela dor. Então, em primeiro lugar, né, a gente observa Deus dando esse acesso, né, que é o acesso sem ter necessidade, mas pela justamente necessidade de Deus, puramente de Deus, né, e de salvação. Mas tem muita gente que duvida disso, né? Tem muita gente que não acredita nisso não. Tem muita gente que fala assim: eu nunca vi ninguém procurar Deus sem precisar, né? Mas a Bíblia conta a história, por exemplo, dessa mulher, e ela é conhecida na Bíblia como a mulher sunamita, né? Tem muita gente que pensa que esse é o nome dela. Esse não é o nome dela. Ela morava numa cidade chamada Sunem, e por isso ela é conhecida como a mulher que morava na cidade de Sunem, a sunamita, né? Então, é porque ela morava naquela cidade. E a Bíblia fala que essa mulher, se você depois em casa quiser pegar desde o início aí da história, que começa no versículo de número 8, a Bíblia vai falar que essa mulher estava muito bem. Ela era uma mulher de posse, ela era uma mulher que tinha um marido, o marido tinha lá propriedades, e ele tinha lá campos, tinha trabalhadores a seu serviço, e estava tudo bem, né? Mas acontece que ela observou que naquela cidade, de vez em quando, passava por ali um homem a serviço de Deus, e ela prestou atenção naquilo, né? Então, veja que Deus trabalhou para que ela pudesse enxergar aquela situação. E no meio de tantas pessoas, né, trabalhando por tantos motivos, ela conseguiu, né, vislumbrar uma pessoa diferente. Ela percebeu, falou: poxa, esse homem ele vem aqui na cidade trabalhar, mas ele não faz o que os outros homens fazem. Ele tem uma atividade diferente. Esse homem não trabalha naquela indústria. Esse homem não trabalha naquele comércio. Esse homem não trabalha aqui, né, como vendedor ambulante. Esse homem, ele está aqui fazendo um serviço diferente. Ele está aqui trabalhando para Deus. E Eliseu era um profeta. E ele andava junto com o seu auxiliar, que é o moço do profeta, chamado Giazi. Então eles iam nas cidades e passava também por Sunem. E ela, percebendo isso, mesmo não tendo a necessidade de nada, ela então chamou aquele homem e ofereceu para ele a oportunidade de poder estar fazendo um lanche na casa dela. Ela abriu as portas da casa que ela tinha, uma casa onde não se havia nenhuma necessidade, né, para que aquele homem que estava a serviço de Deus pudesse então se alimentar. E Eliseu começou a fazer daquele lugar um momento então para que ele pudesse, junto com o seu moço, receber essa bênção daquela família. Aí a Bíblia fala que uma vez ela tendo feito isso, ela percebeu que aquele homem não era um homem qualquer, mas era um homem sério. Então ela percebeu que aquele homem era um homem de Deus de verdade. Então veja que ela, a princípio, ela deu um passo para poder conhecer, para poder saber. Mas ela
abriu a porta, ela não perdeu a oportunidade, sabe? Às vezes, Deus passa pela sua vida e você precisa ficar muito atento nas coisas que Deus está fazendo, porque eu já encontrei muitas pessoas dizendo que nunca tiveram uma oportunidade. Eu já encontrei muitas pessoas dizendo que nunca foram amadas. Pessoas que nunca foram percebidas, sempre foram ignoradas. Eu acredito que isso possa acontecer na vida das pessoas se elas estiverem olhando para os homens. Mas se nós estivermos prestando atenção além dos homens, se nós colocarmos os nossos olhos em Deus, nós vamos ver que Deus também passa pela nossa vida, que Deus também passa pela nossa porta, que Deus também passa próximo de onde nós trabalhamos. E depende de nós fazermos com que essas portas sejam abertas para que Deus possa trabalhar. Veja que a palavra de Deus fala que Jesus está às portas. Ele está à porta, mas Ele não abre. Ele está à porta e bate. Somos nós que abrimos, é você que abre. Então veja, Deus estava passando na porta da casa dela. Ela estava precisando de alguma coisa? Não. Mas ela não perdeu a oportunidade. Você não pode perder a oportunidade. Mesmo não precisando de nada, traga Deus para a sua vida, traga Deus para a sua casa, traga Deus para a sua família, traga Deus para a sua empresa, traga Deus aonde você estiver. E aí ela observou, falou, puxa, a conversa desse homem é uma conversa diferente. Olha, ele tem aqui planos que são planos de Deus. Ele tem aqui projetos que são projetos de Deus. Aí ela quis mais do que um simples momento, mais do que um simples envolvimento. Ela chamou o marido e falou assim, meu bem, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele, vamos nos envolver um pouco mais. Olha, nós abrimos aqui a porta da nossa casa e nós temos sido tão abençoados, então vamos nos envolver um pouco mais. Vamos construir aqui para ele em cima, ele não vai incomodar a gente, vamos construir para ele aqui em cima um quarto, vamos colocar nesse quarto uma mesa, vamos colocar nesse quarto uma cama, e vamos colocar nesse quarto uma cadeira, para que ele possa não somente passar, mas para que ele possa ficar, para que ele possa morar. Uma coisa é você permitir que Deus passe pela tua vida, outra coisa é você dar um passo além, é você se envolver mais um pouco e pedir para que Deus possa ficar na sua vida, permanecer na sua casa, permanecer na sua história, fazer parte do seu dia. Ela abriu essa oportunidade, e a Bíblia fala que ela então construiu, o marido dela construiu, e aquele homem passou então não só a se alimentar, mas passou também a repousar naquela casa, a descansar um pouco naquela casa. E diz a Bíblia que quando aquele homem de Deus, que ele simbolizava a presença de Deus, a presença de Deus vai fazer uma diferença enorme na sua casa. A presença de Deus, ela é mais do que a presença de uma mobília nova, ela é mais do que a presença de um convidado, ela é mais do que a presença de uma fartura, ela é a presença de um Deus vivo, de um Deus santo, um Deus poderoso. E Deus entrou naquela casa através daquele homem, e aquele homem já hospedado, ele chama o moço simboliza o Espírito Santo, ele chama o moço, olha só, e ele fala assim, puxa Giase, essa mulher nos tem feito tanto bem, nos tem recebido aqui na casa dela, e até agora ela não pediu nada, ela não fez
um pedido, ela não mostrou uma necessidade. O homem de Deus disse assim para o moço: o que será que nós podemos fazer por ela? Imagina você põe Deus na sua casa, você dá lugar para que Deus não somente passe por ali apenas naquele momento de oração, naquele momento de aflição, mas você fala para Deus: Senhor, fica conosco, mora aqui conosco, se instala aqui conosco, não é isso? E aí a Bíblia fala que ao invés de você dobrar o seu joelho e pedir: Senhor, me ajuda, Senhor, cura, Senhor, liberta meu filho, Senhor, liberta meu marido, liberta minha esposa, ao invés de você pedir, é Deus que pergunta. Ao invés dela fazer um pedido para Deus, foi Deus que perguntou: o que eu posso fazer por ela? Imagina Deus falando isso a teu respeito, olhando para você e vendo assim: puxa, essa pessoa não tem perdido a oportunidade, eu vejo que ela está interessada em mim, o que eu posso fazer por ela? Deus vai fazer algo para você aqui nesta noite. Aleluia! Deus vai fazer algo aqui para você nesta noite. Então a Bíblia fala que o homem disse assim: vai lá, chama ela. E ela veio. E diz a Bíblia que ela veio e ela se colocou à porta. Esse é o lugar que você precisa estar. Você precisa estar na presença de Deus, não no vazio. Às vezes a gente se pega assim no vazio. Às vezes a gente está lendo a Bíblia assim, vem aquele vazio, a gente chega até a dormir. Põe a cara na Bíblia. Às vezes a gente está assim no meio do culto e a gente se pega assim, pensando longe. Às vezes a gente está na presença de Deus, mas a gente está num vazio. Às vezes a gente está na presença de Deus, mas diante de um problema, diante de uma preocupação. Você precisa aprender onde que você deve estar quando você estiver na presença de Deus. A Bíblia fala que aquela mulher, quando ela foi chamada, ela veio. E ela não se colocou no vazio, ela não se colocou diante dos problemas, nem diante da dificuldade. A Bíblia fala que ela se colocou na porta. Por quê? Porque Deus é o Deus que abre porta. Deus abre porta, Deus abre porta, Deus abre porta, e vai abrir porta na sua vida, aleluia, e você precisa estar preparado para isso, porque está escrito na palavra: se eu abrir, e ele ou ela entrar, então eles entrarão, cearão comigo, eu com eles, aleluia. Então Deus está preparado para colocar você para dentro. Então você precisa dar esse primeiro passo, você precisa colocar Deus para dentro da tua vida. Você coloca Deus para dentro da tua vida, para dentro da tua casa, e Deus coloca você para dentro dos planos dele, dos projetos dele, para que tudo possa mudar, aleluia. E o homem de Deus perguntou para ela: o que você precisa? Incrível. Sabe o que ela respondeu? Eu não preciso de nada, meu Senhor. Eu não preciso de nada. E aí o homem de Deus disse para ela: então tá bom. Então pode cuidar dos seus afazeres. Mas Deus não desiste da gente. Giase, talvez até tenha pensado assim, né? Bom, ela, puxa, podia ter pedido. Se ela tivesse pedido, o profeta teria feito. Mas como ela não pediu, o profeta agora, ele vai dormir, ele vai descansar. Deus nunca dorme. O guarda de Sião nunca dorme. Aleluia. Nós é que dormimos. Nós é que tropeçamos. Mas Deus está sempre atento. A gente vê a aparência.
mas Deus vê a nossa realidade. A gente vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus sabe do que nós precisamos. Então aquele homem de Deus não foi dormir. E ele então pergunta para o seu moço, Geazi, o que você acha, Geazi? O que nós podemos fazer pela vida dessa mulher? Irmão, não é que ela não precisava. Não é que a gente não precise. Quem que não precisa de Deus? Todos nós precisamos de Deus. É que nós criamos às vezes uma estrutura e nos satisfazemos com ela. Mas quem sabe realmente a respeito de nós não somos nós mesmos. A Bíblia fala que até no pedir, às vezes a gente pede mal para nós. Às vezes a gente pede o que a gente não está precisando e a gente deixa de pedir o que precisa. Então quem sabe realmente a respeito de nós não somos nós. Quem sabe realmente a respeito de nós é o Espírito. Quando você precisar de alguma coisa, fala com o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu estou querendo fazer um pedido aqui para Deus, mas o que você acha? Eu peço isso ou peço outra coisa? O Espírito Santo vai falar para você o que você precisa. O Espírito Santo vai levar você ao encontro das suas verdadeiras carências, para que realmente as coisas possam acontecer. Então, aquele homem fala com o moço simbolizando ali a presença do Espírito Santo, fala assim, o que nós podemos, olha Deus, o que nós podemos fazer por ela? Fizeram uma reunião por causa dela. Irmão, há uma reunião no céu por causa de você, para poder abençoar você, para poder fazer algo na vida, para poder transformar alguma coisa. Então aquele moço disse assim, olha, ela não tem filhos, então nós podemos dar um filho para ela. Chama ela. E lá vem a sunamita de novo. E quando ela chega, o homem de Deus fala para ela, olha, daqui 1 ano, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, porque daqui 1 ano, você se prepara, você vai estar com um filho nos braços. E ela disse assim, Senhor, não me enganes, não me iluda. Olha só, na verdade não é que ela não tinha nada, que ela só não acreditava mais. Sabe, tem coisa que você não pede, não é porque você não precisa, é porque você não acredita mais. Mas de repente são estas coisas que realmente vão fazer a diferença na sua vida. Por isso que você tem que parar de dirigir, parar de conduzir, e entregar esse volante aí na mão de quem sabe, na mão de quem te conhece, na mão do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ajudar você a conduzir essa sua vida. Aleluia. Então a Bíblia fala que Deus dá um menino para ela. E aí foi onde nós começamos a leitura, e o menino cresceu. E o menino já era mocinho. E um dia ele resolveu trabalhar. Foi uma história linda, aquela casa, uma casa de fartura, o homem de Deus sempre ali, o moço de Deus com ele, e aquele menino crescendo. Era uma casa de alegria, fizeram os aniversários, fizeram as festas, era uma casa maravilhosa. Mas acontece que um dia aquele menino fala assim, eu vou trabalhar com o papai. E ele vai trabalhar com o papai, mas no meio do trabalho ele fala assim, pai, está doendo a minha cabeça. E quando um filho reclama para o pai, o que o pai faz? Vai falar com a tua mãe. O pai já resolve logo. Com a gente não tem embaraço. Não é isso? Vai falar com a sua mãe. E o menino então foi trazido de volta para casa por um dos seus empregados. E chegou em casa e entregou o menino para ela.
E ela começou a cuidar do menino, e botou o menino no colo, e ficou cuidando dele, e ela percebeu que aquele menino não estava bem, mas a Bíblia fala que ao meio-dia, depois dela ter feito tudo que ela podia fazer, por volta do meio-dia, aquele menino morreu. Morreu. E aquela linda história havia terminado. Um grande testemunho havia chegado ao fim. Só que a Bíblia fala que quando era para se colocar um ponto final, havia naquela casa não somente uma presença de Deus que passava por ela, mas havia naquela casa a presença de uma mulher que era de Deus, de um homem que também era de Deus. Aquela família era de Deus. Assim como ela não perdeu a oportunidade de ver o homem de Deus passar pela porta da casa dela e não deixar ele entrar, ela também não quis perder a oportunidade daquele momento mais difícil. Não é porque o momento é difícil que você vai perder a oportunidade de ver Deus agir e operar. Porque quando for impossível para nós, é possível para Deus. Aleluia! Aleluia! Então ela podia ter posto um ponto final. Ela podia ter feito todos os preparativos. Ela podia ter falado: puxa, morreu, chama meu marido. Vamos chorar, vamos lamentar e vamos sepultar. Mas não. Ela deu mais uma oportunidade para que Deus pudesse estar naquela casa. Você precisa abrir essas oportunidades de Deus na sua vida, porque Deus está só esperando você abrir a porta, porque se você abrir a porta, Ele entra, e se Ele entra, Ele faz milagre, Ele opera maravilhas, Ele transforma. Então a Bíblia fala que olha o que ela fez. Ela pega o menino morto, e ao invés de levá-lo para a sepultura, ela pega aquele menino e ela leva para o quarto do homem de Deus, e coloca aquele menino não na cama dele, nem na cama dela, mas ela coloca aquele menino na cama do homem de... Puxa, graças a Deus, hein? Graças a Deus que nessa hora, naquela casa, tinha um quarto para... Graças a Deus que nessa hora, naquela casa, tinha uma cama onde se deitava o homem de... Já pensou se não tivesse? Fala para tua esposa: já pensou se não tivesse? Fala para o teu marido: já pensou se não tivesse? Está vendo como é importante Deus estar lá em casa? Como é importante não somente Ele estar, mas Ele ter um lugar em casa. Porque Jesus também estava naquele barco, mas aquele barco estava afundando. E por que estava afundando? Jesus estava nele. Jesus estava dormindo. Não, mas eu tenho a palavra de Deus lá em casa. Eu tenho a Bíblia lá. A gente faz oração lá. É mais do que isso. É mais do que religião, é comunhão. Não adianta Jesus estar lá dormindo e a tempestade fazendo a gente se acabar, fazendo a gente morrer. Ia todo mundo morrer naquele dia, quando eles então despertaram Jesus. E por que a tempestade? Porque não adianta ter Jesus, mas Jesus calado. Não adianta ter Jesus falando, mas a gente não ouvindo. Não adianta ter Jesus, mas de maneira que Jesus não pode fazer nada, não tem espaço, porque a gente faz tudo. A gente toma as iniciativas, a gente abre o socorro, a gente tampa o buraco, a gente faz o quebra-galho, e Jesus fica ali. Ele precisa participar da comunhão. Diga comunhão. Ele precisa falar. Ele precisa agir. Ele precisa fazer. Ele precisa operar.
Ele precisa haver uma interação. Jesus não é um espírito, não é uma nuvem, não é um vapor, não é um fantasma. Ele é um Deus vivo, aleluia! Um Deus vivo. Então a Bíblia fala que ela pegou, graças a Deus, naquela casa. Deus não estava morto, Deus não estava amordaçado, o Senhor estava vivo ali. Ela colocou o menino numa posição de cuidado. Você precisa conhecer, além da igreja, você precisa conhecer esse lugar que é chamado lugar do cuidado de Deus, para que você possa depositar suas coisas das quais você precisa dos cuidados do Senhor. Você, quando precisa de um cuidado, você leva para o hospital, você leva para o pronto atendimento para receber cuidados. Mas na sua casa precisa existir um cuidado, um lugar lá onde as pessoas vão receber o cuidado. Meu filho está precisando de cuidado, então eu vou levar ele para aquele lugar lá e eu vou falar com Deus. Deus, cuida do meu filho, guarda a minha filha, o meu marido, a minha esposa, guarda, eles estão precisando do cuidado. Ela colocou o menino lá, morto. E ela falou para o marido: olha, estou saindo. Para onde você vai essa hora? Eu vou falar com o homem de Deus. Mas ele disse: mas não é dia para isso. Não é dia de lua nova. Não é. Por que você está indo? Falou: não se preocupe, eu só quero falar com ele. Ela não preocupou o marido. Por que ela precisava do marido? Ela só precisava do marido para quê? Para se fosse sepultar o menino. Mas ela queria sepultar o menino. Então ela precisava de quem? De Deus. Então ela precisava falar com o homem de Deus. Por que tem hora que você vai preocupar seu marido, se o seu marido não sabe te responder? Por que tem hora que você vai perguntar para a tua esposa, se a tua esposa não tem aquela resposta que você precisa? Pergunta para quem pode responder. Você não tem intimidade, você não tem comunhão. Você precisa entender aquilo que as pessoas podem responder e aquilo que só Deus tem resposta. Aleluia! Então aquilo que as pessoas podem responder, você pergunta para elas. Mas aquilo que só Deus responde, você pergunta para Deus. E ela chamou aquele moço. O moço preparou o animal. E ela falou para ele: você não pare para conversar com ninguém. Você vá até a hora que eu falar para você parar. E aquela mulher estava longe ainda, quando o homem de Deus, o homem é de... Então não foi o homem que viu, quem viu foi... Deus falou para o homem de Deus: olha lá no horizonte. Veja quem está vindo lá. Geazi olhou, falou assim: está muito longe, não dá para identificar. Às vezes nós estamos longe dos olhos das pessoas, mas nós nunca estaremos longe dos olhos de... Aleluia! Então a Bíblia fala que Geazi não sabia, mas Deus falou para o homem que era de Deus: é a sunamita. Ela vem vindo aí. E ela está precisando de um socorro. O homem de Deus fala assim para aquele moço: corre, vai lá ao encontro daquela pessoa. É a sunamita que vem vindo lá. Vai lá e socorre ela. E pergunta para ela: vai tudo bem lá em casa? Vai tudo bem com o seu marido? E o menino chegou lá e perguntou para aquela mulher: como vai a senhora? Vai tudo bem? Vai tudo bem lá em casa? Vai tudo bem com o seu marido? E ela respondeu: vai tudo. Por que ela falou isso? Não estava tudo bem. Mas aquele moço não tinha a resposta, não tinha o propósito, não tinha aquilo que ela precisava. Não adianta você ficar perguntando para as pessoas. Não adianta você ficar buscando um palpite.
Você está precisando de... Então não perca tempo. Tempo é precioso. Você precisa ter intimidade, você precisa ter comunhão. Por que você vai perguntar para pessoas se você pode perguntar para Deus? Por que você vai perguntar para o aluno se você pode perguntar para o professor? Por que você pode perguntar para o curioso se você pode perguntar para o especialista? Ela chega até o homem de Deus. E quando ela chega ao homem de Deus, ela não fala nada. Ela se lança aos pés do homem de Deus. E aquele moço vai lá para tentar tirá-la. E o homem de Deus fala: não faça isso. Deixa ela. Você não percebe que ela está aflita de alma? As pessoas não, sabe, não entendem. As pessoas perguntam assim para você: como é que você está? Está tudo bem? Você responde: está tudo bem. E elas acreditam. As pessoas não veem. As pessoas não conseguem discernir. As pessoas veem quem a gente é. As pessoas veem do jeito que a gente está. Mas Deus não vê a gente assim. Aleluia. Deus vê além da aparência. Aleluia. A gente vê as palavras, a gente vê a roupa, a gente vê o carro, a gente vê o celular, mas Deus vê o coração. A gente vê a resposta dos lábios, mas Deus vê a lágrima dos olhos. Deus vê a aflição do coração. Deus vê a dor que está dentro da alma. Por um acaso você acha que você está aqui passando desapercebido? Por um acaso você é capaz de esconder de Deus o que realmente você está vivendo, o que você está passando? Você pode esconder de mim, você pode esconder de nós, mas o nosso Deus tudo sabe, o nosso Deus tudo vê, o nosso Deus tudo conhece. Conhece mais do que o pai, mais do que a mãe, mais do que o amigo, mais do que o irmão. Deus viu a aflição que estava na alma daquela mulher. E o homem de Deus disse assim para o seu moço: olha, pega aqui o meu bordão. Pega aqui o meu bordão, pega. Vai, 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 não para, vai. Ele viu a urgência. Ela não falou nada. Vai, vai, pega o meu bordão e coloca sobre o menino. Aleluia. E Geazi então pega o bordão e sai em disparada carreira e vai na direção da casa. E chegando lá, ele encontra o menino morto em cima da cama. Mas ele faz o que o homem de Deus mandou. Ele colocou o bordão sobre o menino. Deus mandou guardar, Deus mandou proteger. Você cantou aqui, um dos nomes do nosso Deus é Jeová. Deus provê, Deus provê, Deus provê, Deus provê, Deus provê. Mas ele não vai ressuscitar. Não tem pressa. Ele é provedor. Mas eu pensei que Geazi ia chegar e ele já fosse levantar. Está seguro, está nas mãos de Deus. Está guardado, protegido, abençoado. Quem está nas mãos de Deus, o maligno não toca. Enquanto Geazi faz isso, ele pega a mulher. E ele vai, e ela vai atrás dele. E quando o homem de Deus chega em casa, ele sobe no quarto. E a Bíblia fala que ele deita sobre o menino. Olho com olho. Nariz com nariz.
boca com boca, braço com braço. Ele deita em cima do menino. O menino não respirava. O menino já não se movia. Mas o menino agora, ele ia absorver o melhor do que aquela casa tinha recebido. Mais do que a consciência da existência de um Deus, mais do que a certeza da existência de um Deus, mas ele ia receber agora do poder que há na comunhão que existe com esse Deus. Ele não tinha mais vida, mas ele agora ia participar da comunhão da vida que o homem de Deus tinha para dar para ele. E a Bíblia fala que o homem de Deus se levanta. Olha no seu texto aí, pega aí. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz aí a Bíblia, tendo o profeta, versículo 32, chegado a casa, eis que o menino estava, mas não estava sepultado. Ele estava morto, mas estava sobre a cama. A cama não é lugar de quem morre, a cama é lugar de quem dorme. Aquele menino estava morto, por diagnóstico. Mas quem colocou ele naquela cama não aceitou a morte daquele menino. Ela nunca tinha pedido nada, lembra? Ela nunca tinha pedido, mas ela tinha conhecido um Deus que tinha feito tudo por... E agora ela sabia que o Deus a quem ela servia, ela podia fazer ela podia pedir. Por isso que está escrito na palavra, pedi, pedi, dar-se-vos, buscar e achar. Então entrou, o versículo 33, ele fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino. Deus está aquecendo as coisas mortas da sua vida. Deus está fazendo uma mudança na sua vida. Deus está querendo trabalhar. Deus está querendo entrar. Deus está querendo mover na sua. Abre a porta, deixa ele entrar. Mesmo tendo tudo, deixa ele entrar. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e estendeu sobre o menino, e este fez o quê? Para quem estava morto, deu um espirro. Se a gente der um espirro aqui, sai metade da igreja correndo de medo. Mas naquele dia, aquele espirro foi bem-vindo. Aquele menino estava morto, mas ele havia se aquecido. Primeiro Deus aquece, fala, primeiro Deus aquece. Depois Deus dá vida. Então a Bíblia fala que aquele menino, ele espirrou. E diz aí o texto, que ele espirrou 7 vezes, ele não parava mais de espirrar. E ele abriu os olhos. Então chamou Giase e disse, chama a mãe desse menino, chama a Sunamita. E ele a chamou, e apresentando-se a ela, ao profeta, este lhe disse, toma o teu, você não pediu nada, mas leva o teu filho. Você não pediu nada, mas leva a presença de Deus na sua vida. Pode aplaudir o Senhor e glorificar. Fica de pé.
Se coloca de pé. Onde você está? Diga assim: eu estou à porta. Aleluia. Este é o lugar. Esteja à porta, porque Deus vai abrir para você entrar. Você achou que você ia me enganar? Com aquele sorriso bonito que você me deu lá na porta? Você achou que ninguém ia aqui enxergar? Que você ia entrar e ia sair, tudo ia ser a mesma coisa? Se você dependesse de nós, você ia continuar vivendo os seus mesmos problemas. Graças a Deus, diga graças a Deus, que eu não estou mais servindo a homens, mas agora eu estou servindo a um Deus vivo. Feche os teus olhos. Deus sabe tudo, viu? Deus conhece tudo. Deus está vendo a sua aflição, a sua preocupação. Deus está vendo o seu momento. Deus só não está dentro ainda, mas Ele está atento a tudo aquilo que está acontecendo. E hoje foi a noite que Ele escolheu para poder perguntar para você se Ele pode entrar, se Ele pode entrar na sua vida, se Ele pode entrar na sua casa, se Ele pode entrar no seu coração. É difícil entender Deus, né? A gente acha que Deus vai fazer, que Deus vai entrar, que Deus vai mandar um fogo do céu. Deus pergunta. Deus não invade. Deus pergunta. Deus cria as oportunidades. Deus se revela. Deus se mostra. Tudo isso que eu falei aqui é porque Deus está querendo se mostrar para você. É porque Deus está querendo entrar aí para te ajudar, para te abençoar. Deus quer poder participar desse momento. Deus quer trazer livramento. Mas Ele espera a sua iniciativa nessa hora. Se você abrir a porta, eu entro. Se você me der um sinal, eu faço. Se você me der um sorriso, eu entendo. Se você cair aos meus pés, mesmo não falando nada, eu te socorro. Somente os que quiserem dar um sinal para Deus agora, dá um sinal. Dá um sinal para Deus.
Dá um sinal para Deus. Aleluia. Eu não vou convidar para você vir ao altar. Nós vamos fazer isso aí mesmo nos bancos. Porque para mim até seria significativo se você saísse do seu lugar, porque eu saberia diagnosticar quem está tomando essa decisão e quem não está. Mas Deus não precisa que você venha. Deus só precisa que você abra a porta. Decanta la macho, decanta la mas, nerianda. O que eu posso fazer pela sua vida? Olha que coisa, o que Deus pergunta. Você não precisa nem pedir. Ele pergunta hoje: o que eu posso fazer pela sua vida? Onde que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que está sempre atento, está sempre perto de nós, procurando uma maneira para poder me abençoar. Se você precisa dele, ergue suas mãos para o céu e convida ele para entrar na sua vida. Convida ele para fazer parte da sua história. Enquanto você vai convidando ele, nós vamos cantar uma parte desse hino, só para você poder ter um momento de você poder colocar ele para dentro da sua vida, para dentro aí da sua casa, para dentro do seu momento, para dentro da tua história. Depende de você. No meio de tanta gente, ele te achou aqui nesta noite. Ele viu as lágrimas que ninguém viu. Ele percebeu a dor que ninguém percebe. Ele viu as suas necessidades que ninguém teve a sensibilidade de poder perceber. Receba o toque do Senhor. Receba o toque do Senhor. Que mistério é esse? Em que um Deus tão grande, tão poderoso, vem ao encontro das nossas vidas. Não somos nem nós que nos apresentamos e que pedimos por socorro. O amor do nosso Deus é tão grande, a atenção do nosso Deus é tão grande, que Ele se apresenta diante de nós e fala para nós: pede-me. Pede-me, pede-me, e eu te darei as nações por herança. O que eu posso fazer por essa mulher? O que Deus pode fazer por você nessa noite? O que Deus pode fazer por você, meu irmão? O que eu posso fazer por esse homem? O que eu posso fazer por esse moço, por essa moça? Deus, faz o que o Senhor quiser, Deus. A única coisa, meu Deus, que nós vamos apresentar diante desta palavra, que o Senhor, meu Deus, trouxe ao nosso coração, a única coisa que nós vamos pedir é para que o Senhor não fique do lado de fora. Nós vamos pedir para que o Senhor possa entrar e ficar conosco aqui do lado de dentro. Porque do resto, deixa o Espírito Santo falar. Deixa o Espírito Santo contar para o Senhor todas as coisas. Deixa o Espírito Santo, porque o Espírito Santo me conhece muito mais do que eu. Tua palavra fala que o Espírito Santo está intercedendo por cada um de nós, com gemidos inexprimíveis. Ouve Ele, ouve Ele, ouve o Espírito Santo, ouve o Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és o nosso consolador, Tu és o nosso conselheiro, Espírito Santo. Tu és o nosso socorro, Espírito Santo. Então, fala agora a respeito de nós. Testifica agora a respeito das nossas vidas. Fala daquilo que ninguém sabe. Meu Deus, ninguém sabe. Ninguém sabe.
que o Espírito Santo vai te falar a respeito desse homem agora. Ninguém sabe, meu Deus, porque ele não contou para ninguém. Está no mistério, o Espírito Santo. Não quis preocupar ninguém. Assim como aquela mulher não quis preocupar o marido, esse homem não quis preocupar a esposa e não quis preocupar os filhos. Mas ele está precisando muito de ti. Ele me anda lá, machou. Ele canta lá, mas ele me anda lá, mas. Socorre ele agora, meu Deus. Socorre agora, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Socorre, meu Deus, esta pessoa, Pai, que não compartilhou com ninguém. Socorre esta pessoa, meu Deus, que vive a realidade dela, Senhor, sem ter mais esperança, sem fazer mais planos, já nem coloca mais em oração, meu Deus, porque já está, meu Senhor, grata e satisfeita, somente por estar aqui em tua casa, Senhor. Mas já que o Senhor está perguntando o que o Senhor pode fazer, Espírito Santo, fala o que se pode fazer na vida dela. Fala aí, Espírito Santo. Ora comigo agora e diz assim: fala aí, Espírito Santo. Fala aí, Espírito Santo. Vai glorificando, o Espírito Santo está falando. Vai dando glória, o Espírito Santo está falando. Tem uma reunião aberta lá no céu agora. Você conseguiu abrir uma reunião no céu. Ele anda lá, macho. Ele anda lá, mas canta lá. Ele canta lá, mas. Ele anda lá, macho. Ele me canta lá, macho, de canta lá, mas. Aleluia, 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 aleluia. Ele chegou na sua vida, ele chegou para mudar, ele chegou para mudar, ele chegou. Você abriu a porta, ele chegou para ficar. Levanta a sua mão para o céu e diga assim: ainda bem, o Senhor chegou. Pode aplaudi-lo, adorá-lo, glorificá-lo. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por um momento tão maravilhoso, a tua presença tão especial. Queremos, meu Deus, nesta hora pedir para que, ó Deus, toda a tua igreja possa, meu Deus, nesse retorno, fazer isto debaixo da tua paz, fazer isto debaixo da tua presença. E para isto, nós abençoamos todo o teu povo, com a graça do teu Filho Jesus, o amor do teu coração, e a presença viva e gloriosa do teu Espírito Santo, agora e para todo sempre. E aquele que crê e recebe, diga comigo, bem forte para Jesus agora.